Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom, em uma reunião de líderes da OTAN, o secretário-geral Jens Stoltenberg trouxe à tona uma avaliação sobre o conflito na Ucrânia. Ele enfatizou que, longe de diminuir a Rússia, essa guerra a tornou mais dependente da China e minou sua influência nas redondezas. Isso sem contar a perda substancial de suas forças convencionais. Na avaliação de Stoltenberg, a invasão russa da Ucrânia foi um erro estratégico de Putin, mas esse erro não pode ser visto como uma vitória do Ocidente, uma vez que os desdobramentos podem criar uma aglutinação de forças potencialmente muito mais perigosa do que a própria Rússia. E sobre esse ponto, Stoltenberg traz um alerta incisivo. Não podemos nos iludir com a aparente diminuição da influência russa. Essa é uma peça essencial no quebra-cabeça geopolítico atual, e qualquer movimento em falso pode ter repercussões imprevisíveis. É um momento crítico que exige cautela e uma compreensão aprofundada das complexidades em jogo. A capacidade russa de repor suas perdas humanas no campo de batalha é um fator que a Ucrânia não tem condições de acompanhar. Reza a lenda que um general alemão teria dito sobre a sua luta contra a Rússia czarista na Primeira Guerra Mundial o seguinte: o difícil não é vencer os russos, o difícil é avançar por cima dos corpos. Por mais que a reserva de contingente, e por incrível que pareça, seja hoje menor do que da Primeira Guerra Mundial, a Rússia ainda tem uma população grande, mas como sabemos, vem encolhendo rapidamente. E essa população ainda é um importante diferencial. Putin parece não se abalar muito com as baixas e está sempre pronto a repor as perdas com novas convocações. Como disse em um discurso feito em um estádio, os meninos estão dispostos a oferecer seus próprios corpos às munições para proteger seus companheiros. Existe um estoque considerável de mísseis pronto para uso e uma investida renovada na infraestrutura energética da Ucrânia. Por falar em infraestrutura durante o inverno, o general Inverno parece que nesse ano está brabo mesmo, hein? Uma tempestade das grandes varreu o sul da Rússia e o leste da Ucrânia, e o estrago foi colossal. Para vocês terem uma ideia, cerca de 1,9 milhão de pessoas ficaram às escuras, sem eletricidade. Segundo o tabloide inglês The Guardian, houve 14 mortes em decorrência desse evento climático. E vejam só as áreas mais atingidas. Bem, a Crimeia lidera a lista, seguida por Daquestão, Krasnodar, Rostov e regiões bem conhecidas por vocês como Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Como sabemos, tem sido cenário de combates constantes. O ataque a essas estruturas em um inverno rigoroso como esse pode trazer danos inimagináveis não apenas para as forças militares no conflito, mas principalmente para os civis em ambiente naturalmente hostil. Retomando o assunto das perdas russas, de acordo com os relatos do Estado-Maior ucraniano, as perdas russas já somaram 327.580 indivíduos. Esses números são resultado de um levantamento diário que mostra um acréscimo de 1.140 nas estatísticas. A Ucrânia ainda detalhou que, segundo ela, seriam as perdas materiais russas. Pela informação veiculada por eles, os russos perderam 5.538 tanques e 10.312 veículos blindados teriam sido destruídos. Além disso, os sistemas de lançamento de foguetes múltiplos teriam sofrido um golpe significativo com 910 unidades aniquiladas. E eles ainda festejam o fato de que a Rússia teria perdido um total de 5.944 drones. Bom, lembramos sempre em nossos vídeos que informações de guerra que não tenham sido verificadas por fontes independentes ou confirmadas pelos dois lados devem ser recebidas com cautela. Lembremos sempre daquela máxima: em uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Mas, ao mesmo tempo, fontes ocidentais afirmam que os russos estão avançando. Isso mesmo, fontes ocidentais. Essa declaração vem do Ministério da Defesa do Reino Unido sobre a situação no front. Segundo eles, a Rússia fez pequenos avanços no eixo norte de um movimento de cerco como parte de uma tentativa de controlar a Avdiivka. A Avdiivka acaba emergindo como um ponto destacado na linha de frente ucraniana, onde a Ucrânia mantém o controle de um corredor territorial com cerca de 7 km de largura. Essa frágil passagem é vital, uma vez que permite o fornecimento contínuo para a cidade. Percebam que se trata de uma situação complexa e estratégica, onde cada movimento pode ter implicações significativas. Vocês já devem ter percebido que nessa situação há um delicado equilíbrio de forças e estratégias, onde a questão do controle territorial acaba se entrelaçando com a logística de abastecimento.
um movimento de pinça que interrompe esse corredor pode modificar totalmente o controle do terreno. Para mostrar que a situação é realmente complexa, o principal general da Ucrânia, Valery Zaluzny, lançou sua visão sobre o conflito com a Rússia. Isso aconteceu em uma entrevista ao The Economist no início do mês de novembro. Veja o que ele afirmou. Assim como na Primeira Guerra Mundial, os militares ucranianos e russos atingiram um patamar tecnológico que nos coloca em um impasse. Ele fazia alusão, é claro, à chamada Guerra de Trincheiras. Os desdobramentos de sua fala vieram de todos os lados, afinal, cada palavra em um momento como esse tem muita importância, tanto para a opinião pública interna quanto para o moral das tropas. Segundo ele, a menos que haja um avanço maciço na tecnologia militar, é improvável que ocorram avanços profundos e significativos no conflito. Adivinha quem precisou reagir imediatamente? O próprio Zelensky. O presidente ucraniano rechaçou totalmente a ideia de que estaria ocorrendo um impasse e que a guerra estaria em um ponto de estagnação. Percebam como esse embate de perspectiva, isso sob o ponto de vista dos próprios ucranianos, deixa claro não apenas a complexidade do conflito, como também as tensões entre diferentes análises estratégicas da realidade no momento. Isso sem contar a tentativa de controlar o discurso, mesmo que esse discurso não retrate exatamente a situação real. Afinal, as repercussões dessas declarações foram além das fronteiras ucranianas e, claro, causaram desconforto entre os aliados ocidentais do país. Quem financia espera resultados, e investir em momento marcado por impasse representa investimento a fundo perdido. Antes da contraofensiva ucraniana, em junho de 2023, havia um otimismo claro em Washington. A esperança era de que os militares ucranianos pudessem garantir vitórias rápidas e fortalecesse a posição de Kiev para negociar com Moscou. Mas a realidade acabou mostrando um panorama totalmente diferente, com pouca mudança territorial e um cenário desanimador de real estagnação, por isso a comparação com a Primeira Guerra. No entanto, apesar da realidade, esse discurso de impasse preocupa um Congresso dividido, que pode não ter os recursos necessários para fornecer à Ucrânia a mesma ajuda robusta que ofereceram anteriormente. Percebam que aqui o que importa é a opinião pública dos eleitores. São eles que podem pressionar os congressistas a liberar ou barrar os aportes de ajuda a Kiev. Colocando os pés no chão e lidando com o problema concreto, a Ucrânia e seus aliados devem encarar a realidade atual da guerra. Eles devem aceitar que há um impasse e se preparar para uma guerra de vários anos. E isso se realmente acreditam na necessidade de uma política de contenção do urso que o mantenha no Heartland no longo prazo. Não me parece real ou factível esperar por um triunfo rápido da Ucrânia ou, na ausência disso, uma solução negociada vantajosa. A Rússia não está se tornando mais maleável ou mais propensa a compromissos que os afaste de seus objetivos minimamente aceitos, a despeito das sanções ocidentais. Na verdade, continuamos assistindo a Rússia em plena mobilização de recursos para manter sua presença no conflito. E a despeito do que muitos esperavam, incluindo eu mesmo, o apoio interno à invasão de Putin se mantém firme e resiste às sanções econômicas impostas pelos aliados ocidentais da Ucrânia. Mesmo com protestos internos e até mesmo com o curioso episódio da rebelião organizada por Prigozhin, em junho de 2023, o apoio interno russo parece permanecer inabalável e o controle de Putin sobre a comunicação interna contribui para isso. Agora, se algo que realmente sofreu uma verdadeira revolução foi a mudança de hábito no uso de energia no continente europeu. A dependência europeia do gás russo fez com que a Europa tivesse que rever de uma hora para outra sua dependência dessa commodity. A necessidade estimulou a melhoria da eficiência no uso de energia e também o uso de bombas de calor, fazendo com que o consumo de gás na Europa caísse desde o ano passado. Segundo a Agência Internacional de Energia, as economias desenvolvidas do continente tiveram redução do consumo de gás a uma taxa de 15% em 2022. E isso aconteceu exatamente após a interrupção dos fluxos de gás pela Rússia. Residências e empresas europeias diminuíram sua demanda por gás em mais de 9% nos primeiros meses desse ano. A agência afirma que, se esse movimento for mantido, haverá uma tendência contínua de redução na busca por gás nos próximos anos. A Rússia tem buscado consumidores alternativos para substituir os clientes europeus perdidos, que, ao que parece, terá certa dificuldade para reconquistá-los novamente. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.